Olá, eu sou Dani Pires, seja bem-vindo a esse canal maravilhoso de informação de transformação. Se você é novo por aqui, já dá um joinha nesse vídeo, já curte esse vídeo e já se inscreve aqui no canal, vai ser bom demais ter você por aqui. Muito bem, o tema desse vídeo é obediência. Tem uma grande bênção na obediência. Eu gosto muito de falar sobre isso. Obedecer significa estar debaixo da direção de alguém. Obedecer significa acatar o direcionamento de alguém, aceitar o direcionamento de alguém, dizer sim para alguém que está direcionando você em relação a alguma coisa. O indivíduo, quando ele não obedece, ele se coloca numa posição muito desfavorável em relação não somente ao plano espiritual, mas também em relação às relações humanas. Aquele que tem dificuldade em obedecer, geralmente são pessoas que são muito orgulhosas, são pessoas que têm muita resistência e precisam, de alguma forma, serem insubordinadas e desobedecerem para se sentirem bem, para se sentirem em destaque. Existe uma bênção muito grande na obediência. Obedecer, estar debaixo da orientação de alguém, acatar o direcionamento de alguém, é muito positivo, muito edificante e, principalmente, gera grandiosos e potentes resultados. Se você for olhar os grandes homens da Bíblia, todos eles que obedeceram, escolheram obedecer, ainda que não entendessem, mas escolheram obedecer, colheram frutos extraordinários no final das contas e conquistaram coisas incríveis no final das contas. Então, existe uma grande bênção na obediência. Agora, eu não estou te dizendo para você praticar a obediência burra, eu estou te dizendo para você praticar a obediência consciente. A obediência onde você entende e acata por própria decisão está debaixo daquele direcionamento. Então, muitas vezes, você é orientado pelo seu líder, você é direcionado pelo seu líder e simplesmente não faz questionando ou a habilidade do seu líder ou questionando a informação técnica daquele direcionamento. Meu convite para você é o seguinte: ninguém está em cargo de liderança que não tenha sido por eficiência e eficácia. E parte do princípio que não existe esse papo de botaram lá porque filho do dono, é parente. Sai desse discurso. Todo cargo de liderança ele é dado por Deus, ele é abençoado por Deus. Todo cargo de liderança, todo líder, ele é escolhido por Deus, independente de quem seja. E essa pessoa em cargo de liderança, ela tem agora um direcionamento, ela tem agora uma visão. E cabe a você escolher obedecer essa visão ou não. Vou te dar um exemplo de quando obedecer pode ser muito ruim. Eu tive um cliente uma vez que me disse que trabalhava numa empresa e que nessa empresa fazia-se práticas que ele não concordava. E naquele momento ele escolheu não obedecer. E pouquíssimo tempo, sobre outros motivos, acabou sendo demitido. Naquele momento, quando aquele homem me contou isso, quando aquele homem trouxe essa referência para mim, eu entendi o seguinte: ele escolheu não obedecer. E qual foi a grande bênção que veio da não obediência à liderança que obrigava a fazer algumas práticas que não eram certas, não eram aquelas que ele acreditava em fazer sentido? A grande bênção foi ele ter saído dessa empresa. Muitas vezes, alguma coisa que nos acontece não vem só para gerar prejuízos. Muitas vezes é um grande livramento, é um potente livramento. Então, a demissão, um relacionamento rompido, muitas vezes é só você recebendo um grande livramento de Deus para não ficar debaixo de algo que não vai fazer bom, não vai fazer bem para você, não vai ser bom para você. Então, muitas vezes não obedecer significa você olhar para o outro e entender: não, isso não vai ser bom para mim, isso não é congruente com a minha fé, isso não é congruente com o que eu acredito. Tem um filme chamado Até o Último Homem, que é incrível, fala muito sobre isso. Um soldado que tinha uma crença muito forte e ele decidiu ir até o final e não obedecer até o final os comandos ali de guerra que eram dados a ele. Foi resgatando muitos homens e tem uma grande bênção aí escondida nesse final. Quais são as ordens que você escolhe obedecer e as ordens que você escolhe não obedecer? Como é que você se comporta quando você está escolhendo se vai obedecer ou não? Quando você não obedece, como é que você se sente? Tem pessoas que não obedecem não por ter um raciocínio lógico sobre aquele cenário, um entendimento sobre aquele cenário e se posicionar. Muitas pessoas escolhem não obedecer pelo simples fato de não gostarem da pessoa que está lhes dando as ordens. Então, eu não gosto da minha chefe, então eu não vou obedecer, vou fazer de tudo para não obedecer essa ordem que ela está me dando. Essa pessoa é meu marido, a gente está brigado, então eu não vou obedecer o que ele fala, não vou atender o que ele fala. Existe
um processo muito ruim quando a desobediência ela vem só por conta de ataque ao outro, só por conta de um processo de vingança do outro, ao outro, né? A Bíblia fala sobre isso e diz que a vingança pertence ao Senhor. Então não é função sua se colocar na posição de grande juiz e se vingar ou tomar atitudes que vão gerar um resultado ruim na vida do outro, só pelo simples interesse de se vingar de alguém. Então, olhando para tudo isso, observe na sua vida quais são os lugares que você se coloca obedecendo ou não alguns comandos, algumas direções. Eu digo para você com toda clareza, eu nunca me arrependi de ter obedecido líderes, meu marido, meus pais e pessoas que eu tenho grande respeito e pessoas que são congruentes com o que eu acredito. Nunca me arrependi em ter obedecido essas pessoas. Mas já me arrependi de ter obedecido pessoas que eu escolhi estar perto por conta das minhas fraturas emocionais. Dani, em que sentido? Por conta das minhas fraturas emocionais de rejeição e abandono, eu fazia de tudo para ser reconhecida, ser vista por algumas pessoas. E muitas vezes me coloquei em maus lençóis por estar debaixo da liderança dessas pessoas. No fundo, eu só queria ser amada, reconhecida, vista, observada. Mas, de fato, o que eu consegui é dizer um não para mim mesma e um sim para o outro. Eu sabia que estava indo num caminho que não era o caminho que eu queria para mim, tampouco o caminho que eu gostava. Mas, pela necessidade de me sentir amada e protegida, eu acabava dando aquele sim para o outro e o não para mim. E isso fazia um grande mal, trazia muitas maldições para a minha vida a longo prazo. Pensando sobre isso, observe a sua vida agora como um todo. Faça uma autoanálise, dê uma olhada na sua vida e perceba quais são as pessoas que estão acima de mim e que eu escolho obedecer, escolho ouvir, escolho acatar. Quem são as pessoas que estão acima de mim? E acima não faz de você inferior, muito pelo contrário. Acima, muitas vezes, é só uma estrutura hierárquica dentro de uma empresa. É só o entendimento do seu marido, seu cabeça da casa e da importância para a saúde relacional de vocês, ele tomar algumas decisões e ele escolher alguns motivos e alguns nãos a dar para você. Muitas vezes, obedecer significa só entender que o marido ou a esposa estão colocando limites claros em relação a algumas coisas na relação. Pessoas precisam de limites. E obedecer esses limites também é dizer eu te amo para essa pessoa que está te dando esses limites. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Se você gostou, já compartilha com um amigo. E não esquece de se inscrever nesse canal que é feito pensado para você.